colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Isso, Gênesis capítulo 6. Nós temos estudado o livro de Gênesis, vimos que Deus criou tudo perfeito, que Deus criou tudo de uma forma com ordem, numa sequência, com sabedoria, plantou o Éden, colocou o homem naquele lugar para cuidar, para lavrar a terra. O homem infelizmente caiu no pecado, se desobedeceu a Deus, e assim entrou o pecado na raça humana. E o capítulo 6 de Gênesis narra a corrupção geral do gênero humano, das pessoas daquela época, da primeira leva de humanos que houve no mundo. Então, vamos aprender algumas coisas que a Bíblia fala a respeito do homem e da sua situação como pecador. Gênesis capítulo 6, verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Obrigado, Marisa. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Até aqui, irmãos, depois a gente continua. Olha só que coisa interessante, irmãos. O capítulo 6, ele vai narrar a situação em que a terra ficou nos dias de Noé. Tá? Então veja, Adão e Eva foram expulsos do jardim, tiveram filhos, tá? E esses filhos foram gerando outros filhos, sucessivamente, e a terra se encheu de pessoas. Nós não temos como saber exatamente se era uma população muito grande, mas nós percebemos que a terra havia realmente se corrompido de forma geral. E olha só que coisa interessante, Lá no capítulo 6, verso 1, diz: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, ou seja, foi gerando um filho, outro filho, foram nascendo mulheres, e essas mulheres deveriam ser bonitas. E o que acontece aqui,
viram os filhos de Deus. Mas quem são esses filhos de Deus? Né? Alguns vão dizer que são anjos. Irmãos, não existe uma base bíblica que possa dar conta de um anjo se relacionar com um homem, com uma mulher. Porque a Bíblia diz lá, Jesus disse para os saduceus, né, que nós seremos como os anjos, e os anjos não têm sexo, não tem anjo macho e anjo fêmea, tá? Então, não existe, o anjo é uma outra criação. Os filhos de Deus aqui eram homens que temiam a Deus. Se nós voltarmos um pouco aqui, ó, quer ver só? Vamos comigo lá no capítulo 4 de Gênesis, versículo 26. Então, Caim matou Abel, né? E depois Adão e Eva tiveram um novo filho chamado Sete. E aqui fala a respeito do nascimento de Sete. E no verso 26 diz assim: e a Sete também nasceu um filho, né? E chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, peraí, irmãos. Da linhagem de Sete, lembra que Caim teve a sua própria linhagem, não é? Mas da linhagem de Sete nasceu um filho chamado Enos, e nos dias do filho de Sete, né, de Enos, já se invocava o nome do Senhor. E quem é que invoca o nome do Senhor? Os filhos de Deus. Se você continuar, né, vai ter a genealogia aí no capítulo 5, mas se você for comigo lá no capítulo 5, verso 20, verso 19, tá, irmãos? Tá falando sobre a genealogia. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, então nasceu Enoque de Jered, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque, presta bem atenção no verso 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, peraí, nessas gerações que foram nascendo depois de Adão e Eva, houve homens que temiam a Deus, que andavam com Deus. Dentre eles nós temos, né, o testemunho da Bíblia a respeito de Enos, né, que nos dias de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Depois nós temos Enoque, né, que foi transladado, né, sumiu. Deus o levou para si, ele não experimentou a morte. E depois, lá no texto que nós lemos, né, no capítulo 6, verso 8, né, a Bíblia diz: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, presta bem atenção, justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Aqueles que temem a Deus, homens justos, que invocavam o nome do Senhor. E veja, irmãos, a Bíblia não dá detalhes, mas Deus não falou com Caim? Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 4. Se você for comigo lá no capítulo 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então, peraí,
Havia comunicação entre Deus e Caim? Havia. Deus questiona Caim, cadê o Abel? Então perceba só, irmãos, apesar de Deus expulsar o primeiro casal lá do Éden, né, e Adão e Eva, né, ter que ralar lá, né, suar o suor para comer, né, a mulher ter filhos com dor e tudo mais, Deus continuou se relacionando com os homens, não com todos, mas havia naquela época homens que temiam a Deus. Pelo menos as Escrituras, elas testemunham desses homens. Nós temos aqui Caim, que falava com Deus, mas que era do inimigo. Mas depois nós temos Enos, que era filho de Sete, irmão de Caim. Tá? Nos dias de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor, então eles buscavam a Deus. Depois nós temos Enoque, que caminhava com Deus. E depois nós temos o próprio Noé, na sua geração, que também era um homem justo, que era perfeito em seus caminhos e que andava com Deus. Então, quem são os filhos de Deus aqui? Né? Vamos voltar lá no nosso texto, capítulo 6. E aconteceu, verso 1. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Lá no versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Então veja só, irmão, não existe nada que possa, baseado nas Escrituras, dizer que um anjo se juntou a uma mulher e nasceu uma outra espécie de ser humano. Não, os filhos de Deus aqui eram homens que invocavam a Deus. Tá bom? Bem, mas o que aconteceu? Os homens, né, que invocavam a Deus se misturaram com as mulheres que eram de outras nações, de outros povos ali, de outras raças, de pessoas, e que não invocavam a Deus. E aí, então, olha só o que Deus diz aqui, né? Versículo 5. Lê para mim, irmã Linda, o verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e toda a imaginação do pensamento. Seu coração era formar como homem. Irmãos, viu Deus a maldade do homem. Quando o homem cometeu o pecado, em que Deus amaldiçoou essa terra e que o pecado entrou na raça humana, irmão, foi um estrago. Nós não somos bons, irmãos. Nós só somos salvos pela graça de Deus. Mas eu vou dizer, pisa no seu calo para ver se você não briga. Vou mais longe. Pisa no calo do seu filhinho para você ver se você não briga. Talvez você suporte, mas se você vê alguém maltratando seu filho ou sua filha, você não vai deixar. O homem, ele é mau, tá? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Olha o que Deus testemunha aí, ele fala assim, ó, ele diz assim, né, que e viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Havia homens que temiam a Deus? Havia. Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Tá? E eu vou dizer, irmãos, nós só somos salvos por causa da graça de Deus. Porque é pela graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8? Então perceba,
Essa geração aqui mostra o que está acontecendo nos dias de hoje. Desde a queda, quando entrou o pecado, a natureza humana é má. Irmãos, sobra comida, mas tem gente passando fome. Tem ou não tem? Mas Jesus não dá no discípulo, trabalhei. Percebe? Então perceba só, irmãos. Essa é a narração desse período antes do dilúvio, é a narração dos dias de hoje. É o reflexo, né? É parecido, né? Tanto é que Jesus diz assim, que como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Ele não diz isso? Então perceba só, a maldade do homem, a gente não é bom. Ah, mas eu não faço nada de errado. Eu estava lendo Mateus 18, Chamou a atenção. Então perceba só, irmãos. Mas se você continua aqui, ó, a situação estava tão difícil. Lê para mim, irmã linda, o verso 6. Gênesis. Não, irmã Nilda, desculpa. Nilda. Eu pensei em um, falei o outro. Tá vendo? Pesou o coração. A Bíblia diz arrependeu-se, né? Como se Deus pudesse se arrepender, né, irmãos? Deus sabe tudo. Mas aqui, o que o escritor está colocando para nós? Que Deus olhou para a criação, a corrupção era tão grande, irmãos, que ele falou, não dá, não tem limite. E não é o que a gente está vendo hoje em dia, irmãos. Você olha umas maldades que aparecem às vezes na televisão, você fala, não tem limite para maldade, irmãos. Irmãos, não tem limite. Ó, a pessoa vai lá e faz uma tatuagem. A Bíblia diz que a gente não deve marcar o corpo da gente, tá, irmãos? Porque o corpo da gente é o quê? É o templo do Espírito Santo. Esse corpo não nos pertence, pertence a Deus. A pessoa faz uma tatuagem, mas ele não fica satisfeito, aí ele faz outra. Ah, mas ele não está contente ainda. Ele faz outra, e faz outra, e faz outra, e não tem limite. Marca o corpo todo. Tem gente que não tem espaço para colocar mais tatuagem. Como é que pode, irmãos? Não, eu fiz uma tatuagem, daí eu vou fazer outra. Aí faz outra, Aí a pessoa vai lá e coloca um brinco. Aí fala assim, brinco só na orelha não, vou colocar no nariz também. Aí coloca no nariz. Aí coloca do outro. Aí coloca na língua. Aí coloca no umbigo. Irmãos, a imaginação do homem não tem limite. Por isso que a gente tem que vigiar, irmãos. Por isso que a gente tem que ser cuidadoso. Por isso que a gente tem que se direcionar pelas Escrituras. Sede santos, porque eu sou santo. Desvia-te do mal. A Bíblia vai nos exortar em diversas coisas no nosso dia a dia. Vença o mal com o bem. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Por que a Bíblia vai nos moldando? Porque nós não temos limite, irmãos. É a história da ganância. Eu tenho um pouquinho, mas eu quero mais. Aí eu fico um pouquinho mais rico, eu quero mais. Eu quero mais. Não tem limite. Eu tenho uma casa, quero duas. Eu quero mais uma. E assim sucessivamente. Eu tenho uma mulher, não me satisfaz, quero outra. Mas eu arranjo outra, não estou satisfeito ainda, arranja outra. Não é assim, não? Quando Deus diz aqui que não tem limite, é isso. A imaginação não tem limite. Olha o que diz lá no verso 11. Lê para mim, irmão Moacir, por favor. Capítulo 6, verso 11. 6, lá em Gênesis.
Muito bem, então peraí, ó. Corrupção, sem limite, maldade, o que que gera? Violência. Vivemos num mundo violento, irmãos? O que que vocês acham? É melhor nem assistir televisão. Lá em casa lá eu falo que tem um canal lá, que tem um jornal lá, que eu falo que é o canal do sangue. Porque você bota lá, mata um, morre outro, estrupa e não sei o que, violência total. Você vê agora, irmãos, foi ontem. Uma discussão ali no centro do Rio, ali, o guarda tirou a arma e deu um tiro no peito do Rock, matou o outro. Ah, mas ele tem um histórico. Irmãos, maldade gera violência, o pecado gera violência. Quantos maridos espancam suas esposas? Mas não é um não, irmãos, é um monte. E quantos que estão matando agora? O homem mata. Então perceba só, irmãos, o pecado, a Bíblia diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, o pecado gera a morte. Ali está falando, irmãos, da morte espiritual, da segunda morte, né? Porque eu cometo pecado e não morro. Né? Eu minto e não estou morto no outro dia. Então aquela morte ali está falando da segunda morte, tá? Porque é como a gente se afasta de Deus, né? Porque vai ser lançado no lago de fogo, tá bom? Mas mesmo que não seja essa morte, mas olha a maldade desse mundo, irmãos. Gera morte. A corrupção, o pecado gera a morte. E a situação nos dias de Noé é muito semelhante aos dias de hoje. Por isso eu digo, a vinda do Senhor está próximo. Porque como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Então perceba só, irmãos, quando eu estudo aqui o livro de Gênesis, isso aqui é para nos despertar, irmãos. Nos despertar. Olha, irmãos, não tem nada melhor para o cristão de estar aqui na casa de Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem a chance de ouvir a palavra de Deus e ela falar ao nosso coração e nos transformar. Porque o Ismael não é bom, mas a palavra de Deus me cutuca, me molda, faz com que eu seja melhor. De vez em quando eu dou uma escorregada. É a natureza do pecado. Mas a palavra de Deus, ela me molda. E olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Vamos lá. Lá no verso 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, né? Verso 7, diz o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus toma uma decisão. Deus fala assim, vou destruir a face da terra. Mas olha o que diz o versículo 8. Lê para mim aí, irmão Valdez, o verso 8. Noé, porém, achou graça. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Da graça de Deus. Todo homem precisa achar graça diante do Senhor. Pensa assim, irmãos, milhares de pessoas, e Deus olhou para Noé, e Noé achou graça. Ele falou assim, vou destruir tudo, mas ele olhou para Noé e achou graça. É isso que Deus fez conosco. Ele olha para a raça humana e só vê pecado, irmãos, mas por meio de Cristo, nós achamos graça, e somos salvos, e temos a convicção de salvação.
temos a certeza de que um dia estaremos com o Senhor, temos a nossa esperança que Jesus vai voltar. Vivemos nesse mundo, mas somos forasteiros neste mundo, porque pertencemos aos céus, porque somos cidadãos dos céus, porque temos o nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque nós achamos graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. O nosso convite é: seja perfeito. Ande com Deus. Como é que eu faço, pastor? Por meio do conhecimento da verdade, por meio das Escrituras, obedecendo às Escrituras, procurando conhecer mais de Deus. É interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele encerra as suas cartas, ele sempre vai dizer assim, né, que a graça de Deus, né, chegue até vós, que vocês cresçam na graça de Deus, que a paz e a graça de Deus e o conhecimento do Senhor esteja convosco. Por quê? Porque nós temos que conhecer as coisas de Deus, temos que crescer no conhecimento da verdade e na graça de Deus. Cuidado com o mundo e aquilo que ele nos oferece. E a gente tem que repetir isso constantemente. A Bíblia diz, lá no versículo 10, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, para nós encerrarmos, né, a semana que vem vamos ver a respeito do dilúvio e da salvação por meio da arca, tá? E vamos fazer o paralelo entre a salvação por meio da graça da arca de Noé, né, que é a arca que ele vai construir, e a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Mas perceba só, irmãos, a Bíblia retrata esse período para que nós possamos olhar para esse nosso período e nos apegarmos a Deus. Eu vou dizer, irmãos, você vai se decepcionar com o ser humano? Com certeza. Até dentro da igreja? Até dentro da igreja, irmãos. Porque nós somos carne. Nossa natureza é pecaminosa. E se nós não vigiarmos, vamos cometer, às vezes, os mesmos erros que as pessoas lá fora cometem. Então, a gente tem que vigiar, tá? Mas esta geração aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser destruída. A justiça de Deus vai estar sobre eles. A justiça de Deus vai vir sobre eles. A semana que vem, nós vamos ver a pregação de Noé. A mensagem que Noé transmitia para a sua geração. E Noé pregou durante 100 anos. E sabe quantos se salvaram? Só 8 almas. Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 esposas. Ou seja, aquela geração não deu ouvidos à mensagem de Noé. E o que ele pregava? Semana que vem nós continuamos essa mensagem, tá bom? Mas presta bem atenção, irmãos. Não somos diferentes dessa geração. Se nós não vigiarmos, também seremos corrompidos pelo pecado. E o pecado causa violência. E a violência gera a morte. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos estar com os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos àquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado.
Que Deus abençoe os irmãos, tá bom? Vamos fazer os nossos pedidos de oração. Vou pedir para a Débora encerrar a gravação, por favor. E a semana que vem continuamos a partir... Nas promessas do meu